que acontece? No filme, na série, começou no filme, depois virou série Cobra Kai, né? Os caras foram tão geniais quando eles procuraram saber sobre o karatê que um dos preceitos do karatê é karatê não tem o primeiro ataque. Se for ver Genshin Funakoshi, que é o pai do karatê moderno, ele escreveu no Nijukun, acho que é o segundo preceito lá, karatê não tem primeiro ataque. Aí os caras falaram assim, nós vamos criar os vilões do karatê. Leram lá o Nijukun e falaram assim, quer saber? A gente bate primeiro. No karatê, Cadinho, só pra gente contextualizar aqui, a gente tem vários tempos de entrada. A gente tem o Sen, Sen no Sen, Go no Sen, Tai no Sen, Sensei no Sen, tem vários tipos. Né? Depois que você já entende karatê, seu golpe vai sair de qualquer lugar. Naquela época, no Pride, que foi onde teve essa luta, a questão de peso ainda era mais assim, eles lutavam com pessoas bem maiores, né? Hoje em dia é bem selecionado o tamanho, tem que bater peso, é tudo muito certinho, porque eles sabem que quando a técnica se equivale, a força desempata, certo? Fala galera da comunidade Usha, Fala galera da comunidade Usha e do Karatê de Combate, mais um Samurai Responde. E essa camisa ficou top, hein? Então, roda a vinheta. Sensei, no vídeo, kata não ataca primeiro, mas é quando precisa. O operador Kurotetsu. Sei, vai dar o nome dele aqui, galera. Ele fala: a legítima defesa consiste em fazer cessar atual ou iminente agressão, se utilizando o princípio da proporcionalidade. Se alguém invade seu espaço íntimo, de forma que caracteriza a agressão, devemos ser proativos e não reativos, para fazer cessar essa agressão que está prestes a acontecer. Nesse contexto, faz todo sentido o lema do Cobra Kai. Acerte primeiro, acerte com força, nesse caso ele ainda colocou entre parênteses proporcional, e sem misericórdia. Então, esse é do preceito do... Não, John Lawrence é o aluno, é o... John Kreese. John Kreese, esse é dos preceitos do John Kreese. Essa pergunta é interessante, foi até de um vídeo que eu gravei falando sobre isso, né? Um shorts, eu acho, se eu não me engano. E o colega aí já deu uma explicação bem embasada aí, né? Então o que ele falou aí é isso mesmo. Mas vamos partir desse... Já com a explicação do nosso colega aí, vamos falar do Cobra Kai, né? Do bater primeiro, do strike first. O que acontece? No filme... na série, começou no filme, depois virou série Cobra Kai, né? Os caras foram tão geniais quando eles procuraram saber sobre o karatê que um dos preceitos do karatê é karatê não tem o primeiro ataque. Se for ver Genshin Funakoshi, que é o pai do karatê moderno, ele escreveu no Nijukun, acho que é o segundo preceito lá, karatê não tem primeiro ataque. Aí os caras falaram assim, nós vamos criar os vilões do karatê. Leram lá o Nijukun e falaram assim, quer saber? A gente bate primeiro. Assim, eles foram totalmente contra o que o mestre de Genshin Funakoshi tinha falado. Eu achei esse foi interessante para contrastar com a filosofia do karatê. Só que bater primeiro quando você vai lá e agride a pessoa é o tipo que o Cobra Kai falaria que era tranquilo. Agora, o bater primeiro, como o nosso amigo explicou aí, quando você está sobre agressão iminente, é outra história. Você não precisa esperar você ser agredido para você revidar. Creio eu que nesse não bate primeiro, é o bater primeiro de você ser o agressor. De você ir lá e arrumar uma confusão, gerar alguma coisa, ir lá e bater na pessoa sem que ele tivesse, se você tivesse correndo real risco. No karatê, Cadinho, só pra gente contextualizar aqui, a gente tem vários tempos de entrada. A gente tem o Sen, Sen no Sen, Go no Sen, Tai no Sen, Sensei no Sen, tem vários tipos. Então, falando aqui agora em português, mas assim, você pode bater primeiro, você pode chegar lá e bater. Você pode esquivar do golpe e contra-atacar batendo, é outro tempo. Você pode bater de encontro, é outro tempo. Vocês dois bateram junto. Você pode bater antes da intenção de ataque do cara. Eu acho que é aí que entra o strike first da forma correta, né? Da forma como você não precisa esperar. Por exemplo, ataque iminente. Você já está vendo, então você vai atacar a intenção de ataque. Esse é um dos tempos mais refinados que eu acho do karatê, que é você atacar a intenção de ataque.
O cara já tá achando que tá chegando, você pap. Porque conforme diz Funakoshi também, que a postura certinha de luta é para os iniciantes. Né? Depois que você já entende karatê, seu golpe vai sair de qualquer lugar. Você pode estar aqui, viu a intenção de ataque, você vai atacar primeiro. Então, nesse posicionamento aí, né, a gente pode dizer que o strike first seria uma forma de defesa pessoal. Agora, na proporcionalidade, igual o nosso amigo aí bem disse, né? Eu não vou atacar a intenção de ataque do cara e vou continuar batendo nele depois que eu já cessei a ameaça, né? Com proporcionalidade. Então, eu acho muito interessante esse tema, porque depende do ângulo que você vê. E uma coisa que eu acho legal também, Cadinho, que eu costumo falar isso com os meus alunos, eu estou ensinando os tempos quando eu ensino os tempos de entrada para a turma, eu falo, não, os tempos vão ficando mais refinados e tal, você consegue até atacar a intenção de ataque do cara. Mas eu falo assim, mas existe um outro tempo que é o tempo do mestre. Esse tempo é o tempo do mestre. Espero a galera responder. Qual que é o tempo do mestre? Cada um fala uma coisa, eu falei, o tempo do mestre é você nem estar lá. Você já viu que ia dar treta, você sai de lá. Você já viu que ia dar ruim, você sai de lá. Você nem tá lá na hora da confusão. Esse é o tempo do mestre. Entendeu? Então, assim, você aprende tudo quanto é tempo, você aprende a contragolpear, bater junto, bater primeiro, bater na intenção de ataque. Mas o maior tempo é você não precisar de nenhum tempo, porque nem lá você tá. Sensei, temos uma pergunta aqui do Leonardo Nogueira. Ele fala assim, Eduardo, tem uma pergunta. É tão estranho te chamar de Eduardo. Eduardo, tem uma pergunta. Muita gente fala que a força vence a técnica. Ou seja, mesmo que alguém seja bom tecnicamente, for lutar contra alguém muito forte, ele corre muito risco de perder. Mas em relação a tamanho, imagina um baixinho forte contra um alto com técnica. Isso muda? Bom, quando a gente fala de luta, é a ciência menos exata que pode existir. Porque qualquer detalhe pode definir o combate, qualquer variável. Imagina, inúmeras variáveis envolvendo um combate. Uma delas é se o cara é forte, se o cara é rápido, se o cara são as valências físicas. Né? Então vamos falar de valência física aqui para não botar todas as variáveis que um combate pode ter. Que às vezes o cara acerta uma mão, ele nem viu para onde ele jogou a mão, ele acerta uma mão e, venceu, às vezes pegou na ponta do queixo do cara, mas tirando essas coisas de sorte, vamos jogar para uma coisa mais palpável, que é tipo as valências físicas. Né? Então, por exemplo, o cara ele pode ser forte, rápido, técnico, resistente. Vamos pegar essas 4 aí para ficar mais fácil. O cara é muito forte e sua técnica é mais ou menos, mas é maior do que a técnica dele, as chances são que você tem chance grande de perder. Né? Sua técnica é um pouco melhor que a dele, e a luta dele e a força dele é muito maior que a sua. É a mesma coisa que você pegasse assim, a gente tem 4 valências aqui. Força, velocidade, resistência e técnica. Se a sua técnica é 10, mas a sua força, sua resistência, sua velocidade são muito baixas, e a minha técnica é muito baixa, mas as minhas outras qualidades são muito altas, ou seja, eu sou fisicamente mais forte que você, mais rápido, as chances, né, se a gente for lá, probabilidade, a gente tem que falar de probabilidade. Não tem que falar, você vai ganhar, você vai perder. Probabilidade. As probabilidades são que eu vença, porque as minhas valências físicas são acima das suas valências físicas e da sua técnica. Entendeu? Agora, um cara que é extremamente técnico e o cara com as valências físicas muito baixas e o contrário, o cara é muito pouco técnico e muito forte, cara, é probabilidade. Qualquer um ali pode vencer. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu já vi de tudo acontecer no mundo da luta. De tudo. Até um soco, o cara fechar o olho e bater e pegar e falar, não, viu? Não, viu o quê? Às vezes o cara nem o cara que bateu viu o que ele fez, entendeu? Então, assim, tem muita variável envolvida aí, Cadinho. Não é só... a gente, no sparring, é muito os 880, a gente nunca sabe direito, né? É exatamente o que você falou. Eu vejo muito, a gente treinando sparring lá, às vezes eu treino com gente muito maior, muito menor, mas a gente trazer isso pro mundo da luta. Hoje o UFC é muito dividido por categorias, né? Mas a gente já teve antes a luta livre normal, que era total... Não sei se tinha uma tensão de categorias diferentes, mas vamos falar de força, por mais que eu acho que um também era muito forte, mas é só a gente pensar na luta do Minotauro versus o Bob Sapp. O Bob Sapp era daquele tamanho, cara, muito forte mesmo, e o Minotauro apanhou... Ele também é forte, mas conseguiu finalizar ele. Exatamente. Essa luta é um exemplo sensacional, porque é uma luta de Rocky Balboa da vida real, né? Acontecendo na vida real. Naquela época, no Pride, que foi onde teve essa luta, a questão de peso ainda era
mas assim, eles lutavam com pessoas bem maiores, né? Hoje em dia é bem selecionado o tamanho, tem que bater peso, é tudo muito certinho, porque eles sabem que quando a técnica se equivale, a força desempata, certo? Então assim, então eles fazem isso muito certinho. Mas nessa do Bob Sapp, com o Minotauro, não, ele era muito mais pesado e muito mais forte. Mas aquele negócio, ele conseguiu vencer com a técnica. Mas naquelas porradas que ele estava tomando, naqueles batistaca que ele tomava no chão lá, ele podia ter perdido. Entendeu? Então, assim, nessa questão, nessa luta, ele foi resistente o suficiente para achar uma brecha e usar a técnica dele. Né? Então, assim, é aquele negócio, é uma ciência nada exata. Luta, tudo pode acontecer. Por isso que o MMA é um esporte que, pô, dá muitas reviravoltas, né? Você acha que o cara vai ganhar, o cara tá lá tomando um esculacho, ele ganha, o outro lá é considerado zebra, vence. Então, assim, é tanta variável envolvida, até mesmo como é que você tá naquele dia, se você tá bem, se você não tá, se você foi pego de surpresa, né? Então, por exemplo, o simples fato de eu saber que eu vou lutar com você e você não saber, eu já me preparo mentalmente. Né? Então, por exemplo, tinha aquelas brigas no Rio de Janeiro antigamente, família Grace, com sei lá quem, papapá. Um chegava já preparado e pegava o outro. Opa, você tá aí andando na rua, chega aí, vamos sair na mão. Aí o cara, opa, tô andando aqui na rua, como é que é isso? Eu nem tive tempo de me preparar e o outro já chegou preparado. Entendeu? Então até isso faz diferença. Se você é pego de surpresa e fala, vamos sair na mão aqui, é uma coisa. Agora, se você tem tempo de falar, não, pera, deixa eu concentrar, vou sair na porrada, isso aqui vai acontecer. Então, assim, cara, é tanta coisa. Igual e ele falou um negócio assim também, só para não deixar a pergunta do Leonardo, né? Isso. O Leonardo participa bastante. Leonardo, valeu aí. Ele falou do cara mais alto, porém mais forte, e o cara mais baixo, porém mais alto. Se for uma luta profissional, eles vão pesar, eles têm que bater o peso. O que vai desempatar isso? O plano de jogo de cada um. Né? Por exemplo, o mais baixo, ele vai ter que encurtar, ele vai querer encurtar a distância, ele não vai querer ficar na distância de chute ou na distância dos golpes longos do cara. Entendeu? Então, assim, batendo o peso, parte do princípio que ele ganha na altura, esse ganha na força, porque ele vai ser mais forte e esse vai ser mais alto. Então, é aquele negócio, é jogar o tabuleiro ali, é um xadrez. Suas peças, é como se fosse um personagem de videogame, vamos pensar assim. Você tem lá seus pontos para você gastar em cada coisa e o outro tem os pontos dele. Aí eles vão ver quem que sobressai ali com a técnica de cada um. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu, galera. Valeu, Cadinho. Valeu, pessoal. Até a próxima.